E isso muda a mentalidade do vendedor quando entende isso, tá? Isso é muito forte. E você vai usar isso ao seu favor para alavancar suas vendas e para ter previsibilidade. Opa! Eu sou Leandro Maia, sou especialista em gestão. Seja muito bem-vindo, empreendedor, seja bem-vinda, empreendedora, porque está começando mais um episódio da série Fly Empresas, a série que a gente transforma conhecimento em resultados para o seu negócio. Fica ligado aí, vamos que vamos, que hoje nós vamos aprender aqui nessa aula como vender mais e como ter previsibilidade de vendas, tá? Só isso, né? Vender mais, ter previsibilidade de vendas, porque nós vamos identificar pontos de melhoria que vão alavancar nossas vendas. E digo mais, por que isso é tão importante? Porque hoje o cenário que eu vejo em algumas empresas, em diversas empresas, na verdade, é o seguinte cenário: empresas vendendo muito em alguns momentos, em outros momentos vende menos, então vai lá, faz diversas ações, vende mais, recupera as vendas, depois cai de novo, né? Então tem esses picos e afundamentos de vendas. E o que isso gera? Gera medo, né? Porque não se sabe como vai ser o futuro, não se sabe se vai ter vendas consistentes. E o medo, ele limita o crescimento, né? Porque você deixa de investir numa nova loja, deixa de investir na ampliação do time, deixa de investir numa reforma, deixa de investir na sua empresa porque você tem medo do futuro, né? Não tem previsibilidade. E nós nunca vamos ter, mas aqui nós vamos chegar bem perto, tá certo? E vamos parar com isso de marketing de esperança, de ações que a gente faz no feeling, na intuição, esperando aumentar as vendas, mas nem sempre traz resultados, beleza? Então, antes de começar aqui, eu vou te deixar uma pergunta, tá? Para você refletir aí, que ao término desse conteúdo, que ao término dessa aula, nós vamos dar a resposta. E é o seguinte: vender é uma arte, tá? Então, se você já sabe a resposta aí, já joga nos comentários aí, que eu quero saber se você mudou de opinião após essa aula aqui, tá? Então, vender é uma arte? Responde aí, tá? Porque para a gente entrar no conteúdo aqui, eu te convido à seguinte situação, né? Te convido a refletir no seguinte dia. Imagina você chegando ali na sua casa, depois de uma semana maçante ali, que você teve que se virar, né? Imagina você chegando na sua casa, depois daquela semana maçante, que você teve que se virar para entregar aquele tanto de coisa que você vendeu. Você dedicou um mês ali para fazer vendas, né? Para alavancar suas vendas. Deu certo, né? Você prometeu para os clientes mundos e fundos, deu certo, vendeu bem. Aí você ficou um mês focado em conseguir entregar tudo que você prometeu, né? Focou em entregar tudo, se virou ali e entregou. Aí, ao término desse mês, você está exausto, né? Foi puxado, né? Você fez uma campanha, fez algo diferente ali, mas deu certo. Você ficou exausto, aí você resolve voltar para suas finanças, né? Olha os seus números financeiros lá e o que você vê? A situação financeira, você vê que nas últimas 2 semanas você não está vendendo quase nada, né? E você ficou afastado das vendas nesse período, então não vendeu quase nada. E você fica tentando entender, ué, como assim? Você afastou das vendas, parou de vender, o que aconteceu? Afinal, você tem vendedores que são praticamente artistas da venda, né? Agem por intuição ali no dia a dia, são muito comunicativos, né? Ou melhor, são muito falantes. Aí você fica sem entender, fica furioso, né? Porque você tem suas metas de venda, você passou essas metas para os vendedores, conversou, alinhou, passou as metas, mas e aí, o que acontece? Você reúne com o pessoal, fala: pessoal, vocês têm as metas de venda, né? Só tem comissão se te bater meta. Vamos lá, se vira, galera, vocês não são quadrados, e sai furioso da sala. Aí o que houve, né? Gerou frustração de um lado, raiva do outro, mas as vendas continuam lá embaixo. Como é que esse cenário vai mudar? Bom, o pessoal vai correr atrás, ninguém sabe se vai mudar ou não. E você tem até razão de ficar furioso desse jeito, tá? Porque é o seguinte, você pôs as metas, né? Você colocou essas metas olhando lá para o ano passado, né? Definiu metas para esse ano, você pôs as metas e o pessoal não está batendo. E se você agiu dessa forma, eu tenho 2 coisas para te dizer. Primeiro, parabéns por ter meta, né? Se você tem meta de venda, você está buscando crescimento, já é um avanço. E segundo, que bom que você está aqui, né? Vou te mostrar que as coisas não deveriam ser bem assim, né? Deveria ser mais ou menos da seguinte situação. Deveria ser o oposto, vamos dizer assim. Deveria você chegar na sua empresa,
certo dia de manhã e você vai olhar lá a sua planilha de vendas, né? Então, olhando sua planilha de vendas, sua planilha de controle de vendas, controle de equipe, né? Você tem uma planilha ali arrumadinha. Olhando para ela, você vê lá os númerozinhos começando a ficar vermelho. Que números? Número de leads, número de prospectos, número de visitas, né? Então, já ficou vermelho, você já, está indicando aqui uma tendência de queda de vendas. Então, antes mesmo das vendas realmente caírem, você já age para fazer uma correção nisso aí, né? Porque você conhece seus vendedores todos agem com base num método, né? Num passo a passo ali, que define como eles vão fazer a abordagem, as visitas, as ligações, as conversões, né? Tudo tem um passo a passo. E você quer entender por que não está funcionando, né? Deveria funcionar. Aí você marca uma reunião com eles e fala, pessoal, estamos perdendo o jogo, estamos tomando ataque em cima de ataque aqui, temos que mudar alguma coisa para virar esse jogo. O que vocês propõem aí? E tem uma conversa, né? Monta um plano de ação e esse plano de ação, ele melhora o seu processo de resolução de objeções, aumenta seu ticket médio, gera mais leads, né? Então essas ações focadas nisso, você implementa dentro do seu playbook de vendas, do seu script de vendas, do seu passo a passo ali que os vendedores usam no dia a dia, né, para eles saberem o que fazer. Com essa atualização, você treina a equipe, né, e já no dia seguinte, ao término do dia seguinte, né, você abre novamente sua planilha e vê o seguinte, os indicadores que antes estavam vermelhinhos já ficaram verdes, né, os leads já se ajustaram, o ticket médio aumentou, né, com isso você teve um aumento de receita. E aí o que você faz? Faz um cafezinho especial lá na sua cafeteira, toma esse cafezinho lá, porque afinal você merece, né? Missão dada, missão cumprida, tá certo? Então assim, não sei se pareceu muito distante da sua realidade, tá? Um processo de vendas assim, uma rotina de vendas assim. Mas se pareceu, fica tranquilo, porque a gente tem uma lei da natureza que vai te empurrar nessa direção, vai alavancar você em direção a esse cenário mais controlado, mais previsível, tá? Tem uma lei da natureza, olha só que coisa louca. Eu vou revelar essa lei, né, que é a lei que traz previsibilidade de vendas, mas antes, se você lembrar aí de alguém, um amigo, uma amiga que quer aumentar a venda, que você gosta dessa pessoa e ela realmente quer aumentar a venda, compartilha com ela aí. Tá? 1, 2, 3 pessoas, compartilha aí e vamos que vamos. Beleza? Então a gente falou, na história anterior, a gente falou de meta. Tá certo? A gente falou de meta. E meta é importantíssimo, né? Se você já tem meta de venda, já começou bem, né? Mas só tenha atenção, porque a meta é o destino. É para onde nós estamos indo, né? É o destino. E se você definir esse destino de forma errada, você vai parar no lugar errado. É como você pegar o Google Maps lá e digitar errado, né? Pegar uma rua de uma outra cidade. Você vai seguir aquilo e vai se perder, né? Então, defina suas metas com atenção. Como? Né? Meta não é promessa de ano novo. Meta tem que ser mensurável, específica, temporal, atingível e relevante, né? Significativa. Então você vai achar o ponto ótimo ali entre o atingível e o significativo, né? Aquela meta desafiadora, mas possível, tá? Além disso, você vai definir as metas olhando para frente e não só para trás. Não é só sobre olhar quanto você vendeu no mesmo mês há um ano atrás, pegar ali um valor intuitivo, 10, 15, 20, 25% e falar, opa, vou vender isso aqui. Não, você tem que olhar um pouco para frente, né? Ver sua estrutura atual, o cenário atual, aonde você quer estar, né? Então defina as metas olhando para frente, beleza? Então aí você vai ter as metas, né? Que é o destino. O que a gente precisa? A gente precisa do caminho, né? O caminho para a meta. E o que é o caminho para a meta, né? O grego nos mostra que o caminho para a meta o caminho para a meta é a palavra métodos, né? Ou seja, método é o caminho para a meta, segundo o grego, né? Então já tem nossa resposta aqui. O que a gente precisa para chegar nas nossas metas, vender mais, aumentar as vendas? De um método, beleza? E no contexto de sua empresa, nós vamos transformar esse método em um processo que tem rotinas, que tem documentos, né? E isso, o que nós vamos ter de vantagem tendo um processo de vendas? Nada mais, nada menos do que as rotinas que vão determinar o que, quem e quando fazer e uma receitinha de bolo, um passo a passo, um script de vendas, um playbook de vendas
que ele vai falar como fazer, como abordar, como ligar, como converter, como fazer as visitas, né? Vai ditar as regras do jogo, né? Isso que um playbook de vendas faz, tá certo? Como jogar, é um manual. Para que isso? Porque você vai ter aumento de produtividade, todo mundo vai saber o que deve ser feito todo santo dia, vai reduzir o tempo de resposta para os clientes, né? E vai parar de perder vendas. Por quê? Porque você vai ganhar agilidade e os seus colaboradores vão atingir, né, a maestria, né? Seus vendedores vão atingir a maestria, vai reduzir erros, diminuir retrabalho, eles vão ter um tempo de capacitação mais curto, né? Então, entre um vendedor entrar na sua loja, ele começar a vender, começar a trazer resultado, vai ser muito mais curto esse tempo, né? Então, basicamente, nós vamos trazer o que aqui? Excelência para o seu time de vendas, né? Para todos e para sempre, tá? Mais vendas, mais resultados. Parece bom demais para ser verdade e realmente é, tá? Mas funciona. Por que que funciona? Porque esse processo vai ser todo desenhado para o seu cliente ideal, que é um conceito que a gente tem que sempre relembrar aqui, né? Porque eu vou explicar aqui como funciona o processo, quais são as etapas do processo, né? Mas o foco é previsibilidade e para isso a gente tem que ter o conceito de cliente ideal em mente. Por quê? Porque quem tenta vender para todo mundo não vende para ninguém, né? E o que nós estamos buscando? O encaixe entre cliente e empresa, o encaixe entre necessidade e oferta. Para quê? Para gerar recorrência, né? Nós não queremos fazer uma venda, vendeu para o cliente, enganou um bobo, vamos para o próximo, vendeu para o cliente, enganou o bobo, vamos para o próximo, não. Não, nós queremos gerar recorrência para o seu negócio, porque recorrência é um dos passos para o crescimento, tá? Então, tendo esse conceito de cliente ideal em mente, nós vamos direcionar as comunicações buscando esse cliente ideal, como se fosse ali um processo de garimpar uma pedra preciosa ali em meio a um rio de pedras, tá? Uma garimpagem, um filtro ou um funil, né? Que aí tem aquele conceito de funil de vendas que muita gente fala, que é a parte de prospecção, a parte de qualificação, a parte de relacionamento, né? Eu vou explicar isso aqui de uma forma mais simplificada, que é o que a gente quer aqui é o resultado, não é saber teoria. Então, o seguinte, né? Processo de vendas, todo processo de vendas tem que atender a 3 características. Ele tem que ser replicável, né? Ou seja, você fez uma coisa no seu processo, você fez uma coisa que vendeu e deu certo, você tem que conseguir fazer isso de novo e tem que conseguir passar isso para outra pessoa, para que ela faça de novo, né? Tem que conseguir ensinar essa outra pessoa. Com isso, ele tem que ser escalável, né? Tem que ser um processo que você permita fazer em grande volume, se necessário, se assim seja, né? E por fim, ele tem que ser mensurável, né? Você tem que saber o que deu certo, tem que conseguir medir o que está dando certo, o que está dando errado, tem que medir quais são os pontos de melhoria e etc, né? É aquele famoso identificar para aprimorar, né? Medir para gerenciar, beleza? Então, as fases do seu processo de vendas aqui nós vamos separar em 4 fases, em 5 fases, né? Que uma é após a venda. A primeira é o processo que você tenta gerar a atenção do seu cliente ideal, né? Então, como se você tivesse ali dezenas, centenas, milhares de cliente ideal passando para lá e para cá, nós vamos tentar atrair a atenção dele. De que forma, por exemplo? Uma oferta, um anúncio, uma fachada de uma loja que atrai a atenção, né? E o que você tem que despertar nesse seu cliente ideal? Ele tem que falar assim, uai, quero saber mais sobre isso. Por fim, né, a segunda etapa aqui, você tem que gerar um interesse, tá certo? Você vai envolvê-lo de forma a gerar um interesse desse seu cliente ideal. E ele vai pensar assim, o que você vende, né? Quero saber mais sobre o que você vende, né? Com isso, você vai ter relacionamento com ele, gerar valor, pequenas vitórias, né? Gerando valor ali, para que ele queira mais daquilo, né? Aí você leva ele para a próxima fase, que é a fase de ação, né? Que é aquele que quer comprar. Então você vai preparar os clientes para de que forma que os clientes que chegam no momento da compra já estão preparados. Porque eles passaram por um processo de atenção, interesse, relacionamento, ação, né? E após a ação, que é quando o cliente faz a compra, você ainda vai se preocupar em acompanhar a transformação desse cliente, né? Acompanhar que ele chegue ao sucesso com o seu produto, com o seu serviço e etc, né? Um pós-venda de verdade. Mas assim, o conceito aqui, a ideia aqui era mostrar um pouco, resumidamente,
sobre o processo de vendas para a gente saber como alavancar e como ter previsibilidade, tá? Eu acho que já deu para a gente desenhar mais ou menos aqui, né? E com base nisso a gente definiria as nossas rotinas, que é o seguinte, gente, rotina de venda. Por exemplo, uma rotina para ganhar atenção, divulgação de anúncios. Então, semanalmente você vai divulgar, tem que divulgar tantos anúncios, ou tem que fazer tanto de oferta, ou marketing de conteúdo, né? Uma rotina semanal. Você vai ter a rotina de ligações para qualificação. Então tem que fazer X ligações por dia, 10 ligações por dia, 50 ligações por dia, que seja, né? Vai ter aquela rotina, vai ter as rotinas de agendamento de visitas, se for o caso de uma venda mais consultiva, né? Ou atendimentos a cliente, se for uma venda de loja, uma venda mais receptiva, as ligações de pós-vendas. Então tudo isso vai ter as rotinas, tá certo? Que é aquelas ações que geram atenção, geram interesse, geram envolvimento, né? E o que nós vamos ter a partir dessas rotinas? A partir dessas rotinas diárias, semanais, mensais, etc. Nós vamos começar a conhecer os números do negócio. Porque cada ligação a gente recebe um sim ou um não. Cada pessoa que a gente atende, a gente recebe um sim ou um não. Né? Cada visita, um sim ou um não. Enfim, né? Não sim ou não para a compra, um sim ou não para o próximo passo. Tá certo? Então nós vamos começar a ter os números do negócio. E que números são importantes, né? A gente sabe que é preciso identificar para aprimorar, como a gente falou, quais números principais. O número de possíveis clientes, né? Os prospectos que a gente está gerando por dia, ou por semana, ou por mês. O número de leads, que são os contatos potenciais de venda ali, que a gente está gerando por dia e por semana, etc. O número de vendas em si, né? O que a gente está vendendo. O ticket médio, que é basicamente a média que cada cliente está gastando com o seu produto ou com o seu serviço, entre outros, né? Tem outros mais relacionados a marketing, CPL, CAC, etc. Mas o que é muito importante aqui? O percentual de conversão, né? Que é de tantos clientes que você atraiu a atenção, quantos você converteu. Isso é o percentual de conversão. E ainda tem os percentuais intermediários, né? De quantos você gerou atenção, eles foram para a parte de interesse, de quantos tinham interesse foram para a parte de relacionamento e quantos da parte de relacionamento foram para a parte de conversão, né, para o funil ali. Então, a gente vai começar a conhecer esses percentuais de conversão. E por que que isso é extremamente poderoso, né? O percentual de conversão tem um motivo para ele ser extremamente poderoso no mundo das vendas. E esse motivo é o seguinte: conhecendo os números, a gente vai ter a natureza ao nosso favor, a natureza ao seu favor. A natureza vai te ajudar a aumentar suas vendas. Olha que louco, você reclamando aí que está todo mundo contra você, o governo, não sei o que, todo mundo contra. Não, a natureza está te ajudando. Vou te explicar. Sabe quando os crossfiteiros sobem nas barras, fazem uns exercícios lá, boladões, usando o peso do próprio corpo? Sabe? Já conseguiu visualizar aí? O que acontece? Eles estão usando uma lei da natureza para ficarem mais fortes. E nesse caso é a lei da gravidade. Eles estão usando a lei da gravidade para ficar mais fortes. E se eu te contar, né, que existe uma lei que pode deixar suas vendas mais fortes, né, suas vendas muito mais fortes, fortalecer seu processo de vendas. E existe, tá? Essa lei, o que ela diz? Que a ação gera proporção. Tá certo? Toda ação gera uma proporção. E proporção tende a se manter. E essa lei é a lei dos grandes números. Ela diz que as proporções tendem a se manter. Olha que louco isso. Então, se você fez 10 tentativas de venda e fechou uma venda, olha que lindo. Você faz mais 10, fecha mais uma. Faz mais 10, fecha mais uma. Faz mais 10, fecha mais uma. Então, você entende a mecânica do jogo. Tá certo? Mas, não vai mudar? Vai mudar. Quando que vai mudar? Quando você mudar. E, consequentemente, sua empresa também vai mudar. Então, primeiro você conhece a métrica, sabe o que você tem que fazer para converter, a quantidade de esforço que você tem que empenhar para converter, e depois você vai tentar mudar o seu jogo, mudar seu método, mudar seu processo para conseguir alavancar suas vendas, tá certo? É muito louco isso, porque quando você entende isso, você entende que cada não que você toma é parte do sim. Então, se você tem que fazer 10 tentativas para fazer uma venda e faz essa venda,
você sabe que você tem que tomar 9 nãos para fazer um sim. E recebeu esse sim, você vai ter que tomar mais 9 nãos para fazer outro sim. Olha que louco esse jogo. Você começa a gostar do não. A cada não é um passo mais próximo da venda, né? Como se você recebesse pelos nãos que você toma. E isso muda a mentalidade do vendedor quando entende isso, tá? Isso é muito forte. E você vai usar isso ao seu favor para alavancar suas vendas e para ter previsibilidade. Por que para ter previsibilidade? Porque é o seguinte, você conhecendo quantos prospectos você está atraindo atenção ali por dia ou por semana, quantos leads que são os contatos em potenciais que você está gerando por dia ou por semana, quantos atendimentos você está fazendo na sua loja por dia ou por semana, e conhecendo os percentuais de conversão, você consegue projetar quanto você vai vender. Então, se você tem uma média ali de 50 atendimentos por semana na sua loja e tem uma conversão de 10%, você vai ter uma média de 5 vendas por dia, né? 50 visitas por dia, 10%, 5 vendas por dia. Se você já começa a perceber uma tendência de queda nos atendimentos, né? Já está fazendo 40, 38, 37, saiba que suas vendas vão cair. Então o que você tem que mexer? Tem que atrair mais gente, né? Agora, se você percebe que está vindo a mesma quantidade de vendas, mas está convertendo menos, o que você já percebe? Que a taxa de conversão caiu. Provavelmente o processo, o método que você está usando mudou, tá? Então você vai identificar com clareza onde você precisa atacar para recuperar um processo de vendas ou o que você precisa fazer para elevar seu processo de vendas, né? Você pode trabalhar em todas as etapas do funil de vendas, do filtro de vendas, desde atrair mais atenção, gerar mais interesse, gerar mais valor, converter mais, né? Você vai mapear todo o seu processo, mapear todos os números para saber o que você vai atacar, beleza? Então, galera, dito tudo isso, né? Empreendedor, empreendedora, dono de negócio, dona do seu próprio negócio, né? O que a gente chega à conclusão aqui? Que vender não é arte, vender é método. Vender é método. Então escreve aí nos comentários. Vender é método. Hashtag vender é método, tá? E método é o quê? Repetição. Repetição e aprimoramento. E repetição é a mãe da maestria. É isso que vai trazer excelência para o seu time de vendas, é isso que vai melhorar o seu processo. E sempre lembre, né, que o sim é um sim, o sim é a venda e o não é parte do sim. Beleza? Sabendo disso, o que você vai fazer? A sua parte, né, que é pegar a sua planilha, inserir todos os seus números de vendas e começar a mapear isso, né, contar com o apoio do seu time de vendas para começar a mapear isso, você ter essa visão de futuro, que é uma coisa louca, né? Você vai ter a capacidade de mudar o futuro. Beleza? Então a gente fica por aqui. Compartilha aí com alguém que quer aumentar as vendas, quer alavancar vendas, 1, 2, 3 pessoas. E até a próxima. Muito obrigado.